teoria, está no terceiro módulo e entro por aqui e está específica da série. Boa tarde a todos, gostaria de agradecer pelo convite, por estar aqui. Eles já falaram muito, né? Eu acho que é basicamente isso sobre a educação, a diferença da educação à distância e da presencial. Eu sou minha primeira graduação, eu fiz 2 anos de turismo numa faculdade particular em São Paulo, eu moro em São Paulo, no Sul. E eu desisti da faculdade porque praticamente eu aprendia lá eu mesmo no ensino médio. Então, eu não me satisfazia em relação ao conhecimento adquirido. E quando eu desisti da minha faculdade, eu tive certeza que eu queria fazer cursinho para entrar na faculdade pública. E quando eu fui procurar o cursinho, eu encontrei o vestibular da Unicária de Distância. Então, eu decidi estudar para o vestibular, prestei o vestibular porque na época eu tinha acabado de me mudar de Tapicerica para São Paulo e o polo de Tapicerica ia inaugurar. Então, quando eu prestei o vestibular, eu não esperava que eu fosse passar, porque eu vi a noção de candidato de vaga e eu tive muito pouco tempo para estudar para o vestibular, passei na lista de espera e tiveram 3 licenças. E eu era a segunda da lista de espera. Então, para mim foi uma realização, primeiro porque eu tinha certeza que eu estava entrando numa faculdade renomada como fiscal. E era mesmo um papo no escuro, eu não sabia o que me esperava pela frente. Na aula inaugural, foi para mim assim, fantástico entender o que seria a educação à distância. Foi quando eu tive um pouco mais de conhecimento sobre o que era a educação à distância, sobre eu não me lembro, acho que. Como que eu não me lembro? Ele está falando a distância, que a gente acaba se confundindo, que a gente está processando virtual. Ali esteve lá no nosso polo, na aula inaugural, e eu não sei entender quem foi o depoimento de uma pessoa que estava envolvida na coordenação da OAB, que disse que tinha uma formação à distância por Harvard, não lembro quem foi. Eu fiquei encantada, falei, gente, existem pessoas formadas à distância por Harvard, isso existe. Né? Para mim foi uma surpresa, e eu falei, eu não posso chegar lá, né? Yes, I can. Meu irmão estudou na USP, assim, ele espera, eu ficava frustrada, eu queria estudar na federal e eu casei, eu tive filha e acabou saindo da minha realidade, aquela realidade de Universidade Federal, do pai, do carro, que vai lá, você dedica aos estudos, não faz mais nada, se empenha, vai super bem, isso não saiu da minha realidade. Eu não esperava, eu pensava, bom, tudo bem, vou testar para o USP, se eu passar, como eu vou fazer? Quem vai me bancar? Eu que pago minhas contas, eu que sustento minha filha. Meu pai estava em crise de depressão, não podia mais me ajudar em nada, minha mãe viajou nos Estados Unidos, apresentar vida lá, trabalhava como faxineira, e eu, né, o que eu faço agora? Então, quando eu vi tudo aquilo que estava ao meu alcance de novo, através da educação à distância, eu voltei a ser eu. Eu falei, bom, eu vou fazer pedagogia, porque era meu sonho fazer pedagogia, mas eu queria fazer pedagogia numa faculdade qualquer, para uma professora qualquer, meu sonho era fazer a diferença. E eu não acreditava que uma faculdade que pudesse me dar esse suporte científico, como a Universidade Federal, eu poderia chegar mais longe. Então, hoje, eu encontro na UAB Fiscal uma chance de poder ser reconhecida profissionalmente. Eu encontro a realização de um sonho,
estou um pouco emocionada, mas eu acho assim, muitas pessoas que já têm realmente uma graduação, que já têm, que já têm depoimentos de pessoas que já estão bem resolvidas, eles podem trabalhar por hobby, né? Não sei, mas para mim, não só uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu escolhi, mas é uma oportunidade de ter um reconhecimento do que a gente sabe que o Brasil ainda é um país de preconceito, e o preconceito ele nasce do desconhecimento e como eu posso dizer, da trabalhar aquela tudo, que já é suficiente, e já se lá, para quem, sei lá, escolhados, né? Olha esses pedacinhos lá, que estão tomados capulando juntas, que não podem ir para uma faculdade, ou que não se empenham o suficiente para entrar numa USP, coitadinhas, né? Não dá uma chance. Mas eu tive todas as oportunidades que muitos tiveram. E, pela circunstância da vida, eu achei que eu não pudesse mais ter isso que eu estou tendo hoje. Em relação à qualidade da OAB, eu fiquei impressionada com a qualidade do material, a qualidade dos professores, da assessoria, do ambiente. A primeira matéria que a gente teve foi específica para a gente aprender a utilizar essa ferramenta, que foi a educação à distância, tecnologia, instrumentos de tecnologia, que foi, para mim, uma matéria deslumbrante, que me fez realmente ficar apaixonada pela EAD, onde a gente entende, né, o nascimento da EAD, dos cursos por correspondência. Inclusive, meu pai trabalha com tecnologia, ele sempre me falava, o melhor técnico de programação que eu tenho hoje foi o cara que estudou por correspondência. E aquilo ficou um pouco marcado na minha cabeça quando eu comecei a ter. Eu falei, por que o EAD tem que ser pior? De forma alguma. Depende, na verdade, do empenho de cada um. E a EAD oferece todos os instrumentos que a gente precisa para ter esse empenho. Então, eu fiquei um pouco chocada com a causa do cálculo, que os alunos têm muita dificuldade, de repente pudesse aprender música, de ter uma aulas presenciais para dar um reforço, porque a gente acha que tem matéria que ainda não tem a adaptação necessária para a EAD, né, como medicina. Eu já ouvi falar murmúrios aí que existem já técnicas daquele live, não sei o que, podem reproduzir cenas reais na internet. Enfim, eu acho que a tendência é melhorar. Então, existem novas técnicas, novas possibilidades. A EAD ainda tem muito que melhorar. A gente tem um pouco de falta dessas aulas virtuais, que nem a gente está tendo agora, essas aulas de revisão. A gente já teve com a professora de história também uma conferência que foi muito bacana, a gente se sente um pouco mais acolhido. Mas eu acho que é realmente uma proposta diferente da presencial. Não a gente querer ter professor, querer ter a aula, eu acho que é um pouco menos dessa questão de autodidactismo, de você correr atrás, de você pesquisar. E com esse estudo de pedagogia, na pedagogia a gente está vendo que as novas tendências de ensino, desde o ensino infantil, é que realmente exista essa motivação para que o aluno tenha independência em construir seu conhecimento, para que não fique atrelado à necessidade do professor estar dando uma aula, que o professor possa ser mais um orientador, possa mostrar caminhos, possibilidades, para que o aluno consiga se desenvolver. E eu estou estudando a Escola da Ponte, quem conhece pode pesquisar na internet, também é uma forma de EAD. E eu fico encantada com as possibilidades que a EAD oferece para essas pessoas que
podem aprender, querem aprender, e que muitas vezes não têm a estrutura necessária para fazer uma faculdade diferenciada. Não sei se eu já me expliquei. Então, eu vou deixar esse meu depoimento, agradeço a atenção de todos, boa tarde.